Olá a todos! Hoje vou fazer umas tortilhas mexicanas tão fáceis de fazer, tão rápidas, que eu tenho a certeza que vão gostar. Confesso que demorei algum tempo até acertar assim com aquela receita que me deixasse verdadeiramente satisfeita. Foi só quando conheci a Diana Kennedy, que é uma especialista em comida mexicana, que de facto cheguei a esta receita, que aliás é inspirada na dela. A alteração que eu fiz basicamente foi reduzir um bocadinho a gordura e também utilizo manteiga em vez de utilizar a banha de porco. Tradicionalmente as tortilhas mexicanas usam banha de porco, que era a gordura mais acessível no país, mas esta receita pode ser feita com manteiga da mesma maneira, ou então até com shortening Crisco, é assim a marca mais conhecida, que é uma gordura vegetal que existe nos Estados Unidos, eu creio que também no Reino Unido, não sei nos outros países, mas manteiga existe em todo lado e faz perfeitamente. Para este efeito, a diferença entre estas gorduras, entre outras, é o conteúdo de água. A manteiga tem água, as outras gorduras são 100% gordura, mas também a temperatura a que derretem, sendo que a manteiga é a que derrete a menor temperatura. Portanto, vai ficar uma massa mais molinha, mas ainda assim muito fácil de trabalhar e muito flexível. Vamos então começar a fazer. Portanto, tenho aqui a farinha de trigo sem fermento. Podem também usar farinha integral, a única diferença é que vão precisar de um bocadinho mais de água se usarem farinha integral. A farinha integral normalmente bebe mais um bocadinho de água do que a farinha branca. Juntamos o sal e então juntamos a manteiga, que está a temperatura ambiente, e vamos então esfregar a manteiga na farinha até não ter pedaços grandes de manteiga. O que é que isto faz? Isto impermeabiliza a farinha para que não se forme tanto glúten. Nós estamos a fazer tortilhas, não estamos a fazer pão e, portanto, ajuda este passo inicial de juntar a manteiga na farinha. Quando então tivermos a manteiga incorporada na farinha, juntamos a água. Água morna, mas água morna da torneira, portanto a água quente da torneira não precisa de estar a ferver, e vamos juntando, e aqui sim é importante, pouco a pouco, juntamos um bocadinho, amassamos, juntamos um bocadinho, amassamos, e lá está. Se usarem farinha integral podem precisar de um bocadinho mais de água, se tiverem a usar farinha de trigo podem precisar de um bocadinho menos, e também ajuda esta coisa de juntar a água pouco a pouco, porque se não precisarem toda no final, não juntem. Mas nós queremos uma massa hidratada, porque isso também vai ajudar depois então as tortinhas a insuflar quando as cozinhamos. Depois de termos a água então incorporada, vamos amassar 5 minutos à mão. Se for na bateira, amassa um bocadinho menos, mas queremos uma massa bem elástica e bem coesa. Vamos então dividir a massa em 12 porções. Estas 12 porções são para fazer tortilhas de mais ou menos 25 cm, que é o tamanho da minha frigideira, que eu vou usar. Se usarem uma frigideira maior, podem então fazer se calhar menos porções para poder estender a massa em tamanho maior, mas para este tamanho 12 porções. Parece pouquinho, mas esta massa estende muito e rende muito, e portanto parece pouca massa, mas é exatamente o suficiente. Depois de dividir a massa nas porções, vou só fazer bolinhas, até meto a mão numa forma côncava e faço assim uns movimentos circulares, apoio só a base da mão na bancada e fazem assim a mão em concha, vamos rodando para fazer umas bolinhas bem apertadas e que ajuda a que depois comecemos e tenhamos um formato redondo para as nossas tortilhas. Vou cobrir com película aderente, que até tem um bocadinho de spray de gordura só para a massa não secar, e vamos deixar descansar 20 a 30 minutos. Esta massa não tem fermento, não precisa de levedar, mas este período de descanso vai fazer com que a massa hidrate completamente, a farinha hidrate completamente e que o glúten descanse, e que seja depois mais fácil estender a massa. Ou seja, quando nós vamos estender com o rolo da massa, a massa não volta para trás, a gente estende e ela fica onde está. Não temos aquela guerra às vezes de estender a massa e a massa parece que volta para trás e a gente estende e ela volta para trás. É mais fácil se a deixarmos descansar. Passados estes 20 minutos, vamos então estender as nossas tortilhas. Polvilhar a bancada com farinha, queremos ter sempre as tortilhas bem soltinhas da bancada, e há dois métodos. Um é esticar, portanto temos o rolo da massa, colocamos a meio e estendemos para cima, e depois colocamos o rolo da massa a meio, estendemos para baixo, rodamos 180 graus e repetimos o processo. E assim vamos mantendo a forma redonda, o círculo das tortilhas, rodando a massa, e ela vai se estendendo. Outra técnica que eu acho que no início parece um bocadinho esquisita, mas depois de se habituarem vão ver que é super fácil e acho que é até melhor para fazer massas em formato circular, que é, usamos, e neste caso eu estou a usar a mão direita com uma mão que vai exercer pressão, vamos só usar o rolo da massa pressionando, fazendo só passar 90 graus, portanto um quarto da massa. A gente põe de cima para baixo, quase que torce o rolo da massa assim numa forma também esférica, não é? Portanto redonda, e rodamos a massa a 90 graus e repetimos este movimento. E
e assim a massa vai sempre tendo, estamos só a fazer um quarto de massa cada vez e temos a certeza que ela fica bem redondinha e bem aquela forma circular, e sempre a mexer a massa, lá está, para ela não colar à bancada. Depois é tempo de cozinhar. Eu até normalmente faço 2 ou 3 e depois cozinho, faço mais 2 ou 3, vou fazendo e vou cozinhando. Aquecer uma frigideira a seco, sem nada. Eu tenho uma frigideira de ferro, mas qualquer frigideira serve, até uma antiaderente. Aquecemos bem, não queremos a frigideira a deitar fumo, mas queremos uma frigideira bem quente. Colocamos a massa e depois é muito rápido, 40 segundos, é 20 segundos de cada lado. Parece pouco tempo, mas é exatamente o tempo para ficarmos com aquelas tortilhas bem maleáveis. Colocamos a massa e vão ver que ela deixa de estar transparente e começa a ficar opaca, e é sinal que está cozida. E também quase que imediatamente que metemos na frigideira, ela começa a criar aquelas bolinhas de ar, que é um ótimo sinal e que dá quase aquele aspecto folhado às tortilhas. 20 segundos, viramos, cozinhamos do segundo lado e colocamos dentro de uma toalha de cozinha limpa, que vai manter as tortilhas a um nível de temperatura e umidade por mais tempo, e elas ficarem quentinhas a comer. E é só isto, muito fácil, 3 ingredientes, meia hora, temos tortilhas quentinhas na mesa, uma receita que não falha, dá para as utilizações que quiserem. Tenho a certeza que vão gostar, mas digam-me como é que correu a vossa experiência e até para a semana!